CESP, ela gosta de perguntar se eu tirar outra versão e botar outra coisa. Isso, Né? Ele gosta exatamente. de um negócio desse. Gosta, ô banca miserável. Foi por isso que eu perguntei, porque olha a CESP aí. Muito bem. Ela tem essas pegadinhas. E ótima pergunta mesmo, tendo em vista que nós vamos lidar com essa maldita, né? Essa banca, que ela tem isso mesmo. E foi uma pergunta bem pertinente, isso mesmo. Então, só para reforçar essa questão, né? Geralmente, o que vem entre a pontuação, para ser considerada aposto, lembre-se que tem que ser a mesma pontuação. Eu não vou ter um aposto, por exemplo, onde vai ter antes uma vírgula e depois um travessão. Estão entendendo? Aí, no caso, não vai ser aposto, que tiver entre esses dois sinais de pontuação. Mas no caso final de frase, vírgula e ponto final, vai aposto, né? Pode ser aposto, pode. Se você perceber que, no caso, esse termo que está após a vírgula, e depois vai ser finalizado com um ponto, se ele fizer realmente referência ao termo anterior, tá? Geralmente, esse termo anterior antes da vírgula, geralmente é um substantivo. Sempre fique atento a isso, é um substantivo, refere-se a um substantivo. Ok? Ok. Vamos lá. Vamos para a próxima. Nós temos aí mais um texto, tá, gente? Aí, vamos ver logo a questão, a gente vai para o texto. Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue os próximos itens. O emprego de vírgulas para isolar o trecho enquanto aglomerações urbanas justifica-se pela natureza explicativa desse trecho dentro do período. Aí vocês vão identificar se realmente a vírgula está sendo usada para justificar essa natureza explicativa do trecho, né? Então, será que tem esse intuito mesmo? Por isso que a vírgula foi utilizada? Então, é uma questão que envolve tanto o conhecimento da questão de aposto mesmo, como também esse reconhecimento do uso dos sinais de pontuação, tá? Então, vamos lá, o que é que vocês acham? Vamos ler primeiro. Vamos pegar a partir do períodozinho aqui do início, que dá para já pegar a parte do trecho destacado? Quando vier a questão assim, vocês podem ir direitinho para ela aqui, tá? No caso aqui, eu facilitei porque eu já destaquei, tá, gente? Mas vocês vão ter que ler o texto mesmo. As cidades, sejam elas grandes aglomerados, como metrópoles ou pequenas comunidades, enquanto aglomerações urbanas, são permeadas em diversos níveis por questões de desigualdade socioeconômica e questões que envolvem uma mudança de discurso para melhorar as condições ambientais, como propostas de consumo consciente e saneamento básico. O meio urbano e o padrão do desenvolvimento urbano são um desafio quando se considera promover mudanças nos padrões insustentáveis de consumo. Então, o que a gente vai analisar é o seguinte, está dizendo que o emprego de vírgulas, está aqui, a primeira vírgula antes, a segunda vírgula aqui depois. Está dizendo que o emprego de vírgulas para isolar o trecho, esse trecho aqui, está destacado, enquanto aglomerações urbanas, justifica-se, ou seja, foi utilizado pela natureza explicativa desse trecho dentro do período. E aí, está certo ou está errado? O que vocês dizem? Certo, porque explica cidades, não? Exatamente. Ou pequenas comunidades, aí colocou, enquanto aglomerações urbanas. Então, isso está se referindo a quem? A essas pequenas comunidades. Então, ó, Eita, porque não viu aqui, mas era que é o certo, viu, gente? Tá certinho. Eu acho que na hora que eu fui colocar, eu coloquei aqui no slide. Mas tá certinho. Foi utilizado justamente por essa natureza explicativa. Está se referindo a esse termo anterior aqui, tá? As pequenas comunidades. Ok? Vamos para a próxima. Já aqui já eu errei, deixei já a resposta, gente, tem que querer. Mas vamos lá. Vamos analisar a questão mesmo assim. Essa questão aqui foi aquela questão de polêmica. Foi uma questão que eu peguei para, quando eu elaboro, eu sempre pego de banco de questões, e essa questão ela envolveu uma polêmica enorme, tá? Que teve bastante discordâncias, a banca deu como certo, vou até colocar já aqui, tá? Mas vai analisar. E eu coloquei já para gente analisar essa do ponto de vista mesmo de entender mesmo, de acordo com o que nós estudamos, tá? Então, olha só. A questão tem assim. Considerando o texto assim ao lado, né, como referência e tendo em vista o que ele aborda, julgue o item que se segue. A questão é a seguinte. Para que a expressão a redemocratização do país e a volta das instituições democráticas não seja um aposto, para que essa expressão não seja um aposto, a vírgula após democráticas pode ser eliminada.
sem prejuízo para a correção gramatical do período. Aí, pega para capar. Do ponto de vista só de analisar a questão do aposto, a banca deu certinho, realmente daria certinho mesmo. Que fala, né, que no caso, para que a expressão deixar ser um aposto, a vírgula pós-democráticas pode ser eliminada. Eita, desculpa. Deixa eu voltar. Pode ser eliminada. Quando você realmente, quando coloca aqui, ó, o importante avanço institucional que conquistamos com o fim do ciclo totalitário, aí, vírgula, a redemocratização do país e a volta das instituições democráticas, vírgula, não foi acompanhado de correspondente avanço no que se refere aos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, isso está mencionando o quê? É um aposto que se refere ao quê? É esse ciclo totalitário. O fim, no caso do ciclo totalitário. Está se referindo a esse termo antecedente. É um aposto. Aí que a questão está dizendo que, para deixar de ser aposto, a vírgula pode ser eliminada. Isso pode, isso é verdade. Mas está dizendo o seguinte, no resto da questão, sem prejuízo para a correção gramatical do período. O que é que a gente entende como correção gramatical? O que é que se refere à questão gramatical? Ou seja, tem que ficar tudo certinho do ponto de vista de concordância nominal, concordância verbal, tudo tem que estar de acordo, né? É a questão, não pode haver ambiguidade, tudo isso tem a ver com correção gramatical. E por que, do ponto de vista de análise gramatical, né, essa questão levantou grande polêmica? A banca deu certo, né, o gabarito deu certo, porém, há um erro gramatical. E essa era uma questão, assim, própria para recurso. Daria para entrar com recurso tranquilo nessa questão. Então, olha só, qual seria o erro gramatical? Vamos entender aqui. Ó, quando a gente tira a vírgula daqui, após democráticas, que é o que está sugerindo a questão, o que, que acontece? Como não vai ser um aposto, então, é como se o verbo agora aqui, esse não foi acompanhado. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa que marque aqui. Peraí. Cadê? Deixa eu pegar. Pronto, aqui. Pronto, essa partezinha aqui. Não foi acompanhado. Pronto. Essa parte. Quando está entre vírgulas, tem um aposto, então isso aqui vai fazer concordância com esse fim, que é uma palavra masculina, masculino singular, ok? O fim do ciclo totalitário não foi acompanhado de correspondente avanço, beleza? Mas quando a gente elimina aqui essa vírgula, é como se esse termo agora deixasse de ser aposto, isso aí a questão já deixa claro isso, deixa de ser aposto, mas quando isso acontece, vai haver sim um erro claro de correção gramatical. Porque se a questão da concordância verbal, né, verbo nominal mesmo, né, a questão verbal. Eu posso dizer o quê? O fim do ciclo totalitário, agora perceba que vocês vão ter uma enumeração de coisas. O fim do ciclo totalitário, a redemocratização do país, e a volta das instituições democráticas, eu posso dizer, não foi acompanhado de correspondente avanço? Como é que justificaria agora aí a questão da concordância verbal? A concordância estaria errada, né? Uhum. O que sugere o quê? Aqui a questão diz, fala o quê na questão? Que, cadê o negocinho, o ponteirinho? Cadê aqui? Aqui na correção fala que sem prejuízo para a correção gramatical do período. E nós observamos o quê? Um erro de concordância verbal. Porque se fosse concordar aqui, teria que ser o quê? Não foram, né, acompanhar, no caso, a redemocratização, né, no caso, cadê? O fim, a redemocratização e a volta. Ou seria o masculino plural, porque nós temos um termo masculino e 2 femininos, né? São 3, então usaremos o masculino plural. Não foram acompanhados de correspondente avanço. Ainda se concorrer só com os últimos, aí a volta às instituições democráticas,
ainda estaria errado, seria não foram acompanhadas. Ainda haveria erro também de concordância. Então, por isso que essa questão levantou muita polêmica, certo? E a ela caberia o recurso de forma tranquila. Tranquila mesmo. Só para vocês analisarem o que geralmente essa banquinha faz com a gente, viu, gente? Mas, gente, passada. Professora, a senhora lembra qual foi o ano dessa prova? Eita, só dando uma olhadinha. Porque quando eu elaboro, eu sempre vou pegando e montando. E como eu tive que fazer de maneira mais rápida hoje a elaboração, terminei hoje de elaborar as questões, assim, né, de selecionar, porque, no caso, eu não era hoje o meu dia de aula, né, mas eu tive colegas que estavam doentes, então eu vim para cobrir, né. Aí eu falei, não, vamos deixar a lacuna não, vai ter a aula, eu preparo. Aí eu fiz rapidão. Mas eu me comprometo a pegar e mando para a Ari, eles mandam, ou o Wendel, eles mandam para vocês no grupo, tá bom? Professora, Oi. a senhora tem alguma ideia do porquê a CESP colocou como certo? Ou só foi para maltratar o coração da gente? Olha, eu acredito que ele foi só pela lógica da questão da retirada da pontuação. Foi só por essa lógica. E realmente, ao colocarem a questão, eles não analisaram essa questão da correção gramatical. Ou pode ter havido um erro no caso, na questão. Porque poderia trazer o quê? Sem prejuízo para a correção, podia ser, por exemplo, a correção para a correção de sentido, ou semântico, alguma coisa assim do gênero. Eu acho que não caberia a palavra gramatical aqui, ou realmente eles não atentaram para essa alteração, né, esse efeito colateral aí da questão da retirada da pontuação e só focaram na questão da pontuação no caso, oh, meu Deus, o ato de desfazer, né, o trecho de tirar ele, deixar ele de ser aposto, entendeu? Acho que eles focaram só nisso. E realmente, sem a vírgula, deixa de ser aposto. Aí, eles acho que foram só apenas nessa pegada, nesse intuito de visualizar essa informação, né, do conteúdo. Mas não vira essa questão do efeito colateral, que acarretaria, né, a questão do prejuízo gramatical. Professora, já vi aqui, 2003. Eu espero que eles tenham mudado. Ai, que bom, que analisou. Pronto. Eu sempre pego o mesclo sempre assim, algumas questões bem, algumas antigas e pego umas bem atuais também. Sempre gosto de mesclar. Pronto, foi isso mesmo. Aí foi uma questão que realmente ela repercutiu bastante, teve bastante polêmica. Aí eu falei assim, eu vou colocar essa só para deixar o pessoal alerta. É bom sempre ter para a gente ficar de olho, né? E aí, podemos ir para a próxima? Vamos lá, né? Questão 7, tá, gente? Olha só. Temos aí o texto, né? Aí a questão aí diz o seguinte. O trecho assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos, né? Que está aqui, já está destacado no texto, trouxe para vocês, funciona como aposto de bacalhau. Essa informação aí. Tá certo ou tá errado isso aí? Sim. Né? Ou tá muito fácil. Porque você pode dizer que é sim e é numerativo. Acho que é numerativo. É aquela questãozinha casca de banana, viu? Aí tem pegadinha. Tá errado. Vamos ver? Tá errado. Vamos entender por que agora, né? Vamos ver qual é a pegadinha. Geralmente, a colega até ressaltou bem, ficar deixando a dúvida por conta da questão do fator enumerativo. A gente já fica logo ligado assim, eita, pode ser o aposto, porque o aposto é numerativo, né? A gente vai nessa ideia, nessa pegada. Mas olha o seguinte, delicioso e nutritivo, o bacalhau pode ser saboreado de que forma? De que modo? Tudo que vai ser enumerado agora são adjuntos adverbiais. Todos adjuntos adverbiais de modo. E estabelece a circunstância de modo, certo? Não estão se referindo a
bacalhau. Não é. Mas é a forma como pode ser saboreado. Estão se referindo a saboreado. Lembrando que os adjuntos adverbiais, eles se relacionam com substantivos, adjetivos, como é esse caso aí, ou advérbios, certo? Então, nesse caso, estou mostrando a forma como ele pode ser saboreado. Então, as formas, né? Então, assado, grelhado. Pode ser saboreado como? De que modo? De que forma? Aí já tem aí. Então, são todos adjuntos adverbiais de modo. Essa é a grande pegadinha, tá? Tá muito fácil pra ser verdade. Seria um predicativo de sujeito? Oi? Um predicativo de sujeito? Se tem um predicativo do sujeito, Sim, esse assado, grelhado. assim, só poderia ser predicativo do sujeito se, no caso, fossem relacionados a bacalhau através de verbo de ligação. E nesse caso Sim. aqui, né, no Não caso, tem. exatamente. Porque assim, ó, o que seria o predicativo do sujeito, né, seria o saboreado. Nesse caso, poderia ser. Porque quando diz assim, ó, pode ser, é como se tivesse o valor de... Cadê? Será. Tem um aqui, mas será. Pode ser. Então, será. Essa locução verbal poderia perfeitamente ser substituída pela forma verbal será. Então, o verbo ser é um verbo de ligação. Tranquilo, até aí. Então, o que nós teríamos aqui como predicativo do sujeito seria o saboreado. Aí seria esse predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito é tudo que é relacionado ao sujeito. No caso aqui, o sujeito é bacalhau. Tudo que é relacionado ao sujeito por meio de verbo de ligação. Aqui tem um tempo verbal composto, mas que tem valor, sim, de verbo de ligação. Certo? Então, aqui, esse é o predicativo do sujeito, que é um adjetivo, e esses termos que são relacionados a esse adjetivo são adjuntos adverbiais, que estabelecem a circunstância de modo. Certo? Ok? Dúvida tirada, meu bem? Sim. Pronto. Agora eu entendi. Mas é bom mesmo ter essa clareza, né? Também diferenciar o predicativo, muito bom mesmo, muito bom. Então, sempre lembrar disso aí. Eu só tenho o predicativo do sujeito, né? Só tenho em uma situação. Se ele estiver relacionado a um termo, através de verbo de ligação. Se não tiver isso, eu não tenho predicativo do sujeito. Certo? Vamos lá. Desculpa, meu celular que tocou aqui. Desculpa, eu tô só desligando aqui. Desculpa. Vamos lá. Então, aqui tranquilo, né? Certinho? Vamos para a próxima. Assinale a frase em que o termo sublinhado exerce a função de complemento nominal. Olha a questão daquela. Lembra aquele que eu falei? Saber diferenciar complemento nominal de adjunta nominal? Vai servir para essa questão agora, viu? Presta atenção. Assinale a frase em que o termo sublinhado exerce a função de complemento nominal e não de adjunto adnominal. Vamos lá ver se vocês pegaram mesmo aí na questão da parte da teoria do assunto que nós trabalhamos. Analisem, me digam aí qual é a questão que vocês acham que é a correta. Qual é a frase em que o termo sublinhado exerce a função de complemento nominal e não de adjunto adnominal? Letra C, porque é a função passiva. Mas alguém tem uma sugestão? Eu vou na ideia aí da colega. No raciocínio dela. E aí, gente? Peraí, professora, um minuto. Certo.